Existem várias situações que se parecem muito coerentes do ponto de vista financeiro, mas que na realidade são verdadeiros erros que os investidores iniciantes cometem na sua maneira de lidar com o dinheiro. Eu enxergo que existem 4 erros que atrapalham a sua relação com o dinheiro, mas esses erros são muito traiçoeiros, porque eles não se parecem como erros, não se parecem que são situações que atrapalham a construção de um futuro financeiro mais próspero, mas sim, atrapalham. Por não se parecerem com erros, todo investidor iniciante acaba não percebendo que essas situações atrapalham a própria organização financeira e, por sua vez, elas acabam dificultando a melhora de todo o panorama financeiro. E nesse vídeo eu quero te mostrar quais são esses 4 erros e também te mostrar algo que você pode fazer para corrigir todos eles. Eu sou o Rafael Stuck, fundador do canal, e eu já peço para você clicar no botão de gostei aqui embaixo. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e passe a distribuir ele para mais pessoas. Então, já aproveita e clica agora no botão de gostei aqui embaixo. Vamos lá! O primeiro erro dos investidores iniciantes é não enxergar o estrago que os pequenos gastos do dia a dia fazem com a construção do seu patrimônio. É muito comum, até mesmo para aquelas pessoas desorganizadas financeiras, é muito comum saber quais são os gastos de maior peso no orçamento, mas poucas pessoas conhecem verdadeiramente os pequenos gastos. É muito comum saber o valor da prestação do financiamento do apartamento, é muito comum saber o valor da prestação do financiamento do carro, é comum saber o valor da mensalidade da escola dos filhos, o valor do plano de saúde, etc. E como eu disse, até mesmo aquelas pessoas desorganizadas sabem quais são esses grandes valores. Mas o grande problema está nos pequenos gastos do dia a dia, porque ao não conhecer esses gastos, você também não percebe que eles estão dando uma verdadeira rasteira na construção de um futuro financeiro mais próspero para você. Quem ainda não domina o próprio orçamento dificilmente sabe quanto gastou tomando um suco, um sorvete, quanto que pagou de estacionamento, quanto que pagou por tomar um café, etc. E isso acontece pela falsa impressão de que os pequenos gastos não interferem no seu orçamento mensal. E como eu disse no início do vídeo, esse é um erro que não se parece com um erro e justamente por isso a maioria das pessoas nem se dá conta dos problemas que ele acaba gerando. Um desses problemas é que esses pequenos gastos acabam se transformando em grandes gastos. Eles se transformam em gastos cotidianos e que ao final de um ano inteiro eles causam um enorme impacto no seu orçamento. Quem não se organiza financeiramente e não sabe com precisão sobre os pequenos gastos, sobre os gastos corriqueiros, acaba certamente gastando mais do que deveria, sendo que muitas vezes acaba gastando até de maneira desnecessária. Você deixa de investir o seu dinheiro quando você gasta ele de maneira desnecessária. Você que não controla os seus pequenos gastos, acaba tendo aquela sensação ruim de falta de dinheiro e de que seu orçamento é apertado. Esses pequenos gastos impedem você de fazer uma reserva financeira, impedem você de comprar alguma coisa importante à vista e ainda te obrigam a parcelar certas compras. Vários pequenos valores somados ao longo do mês e ao longo de um ano inteiro vão resultar em uma quantia substancial de dinheiro que poderia ser utilizada com muito mais consciência e muito mais organização por você. Então isso significa que você não pode gastar o seu dinheiro com essas pequenas quantias? É claro que não, eu não disse isso. O que você precisa ter consciência é que esses pequenos gastos precisam entrar na sua organização financeira para que você saiba quais são todos eles e o mais importante de tudo, você precisa se organizar para direcionar uma parcela do seu orçamento para estes pequenos gastos. Se você não direcionar uma parte da sua verba para essas situações do dia a dia, uma parte substancial do seu orçamento vai ser usada sem que você saiba onde usou. E o pior de tudo é que você ainda vai apelidar essa parte substancial do seu orçamento como sendo pequenos gastos. Quando você se organiza e sabe exatamente o valor dos seus pequenos gastos, você sabe o quanto precisa direcionar do seu orçamento para fazer frente a todos eles. E o melhor de tudo, você passa a se policiar quanto aos pequenos gastos e até evita o gasto desnecessário de dinheiro ao longo dos meses. Ter consciência acerca dos pequenos valores que você gasta no seu dia a dia evita o desequilíbrio do seu orçamento, evita que você tenha gastos inúteis e desnecessários e ajuda a direcionar o seu dinheiro para as coisas que sejam realmente importantes e que vão contribuir para a construção do seu patrimônio no longo prazo. E esse foi então o primeiro erro que atrapalha a sua relação com o dinheiro e que, claro, é cometido na grande maioria pelos investidores iniciantes. E qual vem a ser o segundo erro que os investidores iniciantes cometem?
é você não criar o hábito de pesquisar preços e você também não negociar os preços daquilo que você deseja comprar. Eu conheço diversas pessoas que não pesquisam preços e que não negociam quando precisam comprar alguma coisa. E eu digo mais, existem pessoas que não se motivam e têm até uma certa preguiça de pesquisar preços. E eu ainda vou além, porque existem pessoas que se sentem envergonhadas de negociar. Existem pessoas que sentem vergonha de pedir um desconto e pessoas que têm vergonha de combinar com antecedência o preço de algum produto ou de algum serviço. É claro que não faz parte da cultura do brasileiro pesquisar e negociar preços, e algumas pessoas até pensam que isso seria uma ofensa e que isso seria um comportamento inadequado, que seria algo constrangedor. Mas o que você precisa entender é que muitos vendedores são treinados para te persuadir e te fazer comprar. Então, por esse motivo, por esse treinamento que os vendedores possuem, você precisa desenvolver uma postura para se colocar numa posição de igualdade. Porque se você não desenvolver uma postura de negociação, você vai estar se submetendo a essas técnicas de vendas e esses vendedores vão te vender pelos valores e preços que sejam mais vantajosos para as empresas que eles trabalham. Por outro lado, se você souber pesquisar preços e souber negociar, você vai ser capaz de se adequar melhor naquele ambiente. Você vai ser capaz de fazer algumas exigências, você vai ser capaz de conseguir um prazo maior, de conseguir um bom desconto, conseguir algum brinde, de conseguir alguma coisa que vai ser mais vantajosa para você. E ao desenvolver essas habilidades de pesquisa de preços e de negociação, você sempre vai conseguir desenvolver certos argumentos que vão te favorecer nessas situações de compra. Tranquilo? E esse foi então o segundo erro que atrapalha a sua relação com o dinheiro e que eu vejo a maioria dos investidores iniciantes cometendo. E qual vem a ser o terceiro erro? O terceiro erro é você não enxergar o real valor do seu dinheiro. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que é um erro você não se atentar para tudo aquilo que você pode conseguir com o seu dinheiro. É errado você não se esforçar para poder comprar mais com a mesma quantidade de dinheiro. E também é errado você não valorizar os ganhos decorrentes do seu trabalho e dos seus investimentos. Eu vou te explicar isso com um exemplo. Imagine que você sempre compre no supermercado um item qualquer e esse item custa R$20. Imagine que de um mês para o outro esse mesmo item passou a custar R$22. Como o aumento foi de apenas R$2, R$2 entre aspas, você não se importou muito com isso e comprou esse produto normalmente. Mas o que aconteceu nessa situação? O que aconteceu foi que esse produto teve um baita aumento de 10% e você simplesmente ignorou isso. Você olhou e só percebeu o aumento dos míseros R$2, quando na realidade o aumento do preço foi substancial. Isso mostra que você não está enxergando o real valor do seu dinheiro. E do outro lado da moeda, essa não percepção do valor do seu dinheiro também acontece em relação aos seus investimentos. No início da sua jornada financeira, quando você começa a poupar e a investir, você tem a sensação de que está se sacrificando muito para simplesmente investir R$100 ou R$1.000 por mês. Você tem a sensação de que esses valores investidos rentabilizam muito pouco e que a sua organização financeira está se tornando muito pesada em relação aos ganhos que você está conseguindo. Isso também mostra que você não está enxergando o real valor do seu dinheiro. Mostra que você está com uma baixa percepção em relação ao real valor do seu dinheiro. Você sabe que é importante valorizar o seu dinheiro, sabe que é importante gastar com consciência, sabe que precisa investir para construir um futuro melhor, mas se você não conseguir enxergar o real valor do seu dinheiro, você sempre vai estar com a impressão de que a sua organização financeira não está valendo a pena. Então você precisa sempre se manter motivado a gerenciar adequadamente o seu dinheiro, seja gastando ele, seja investindo o seu dinheiro. Quando você lida com pouco dinheiro, com pequenas compras e com pequenos investimentos, é normal você ter a sensação de se esforçar e não ter uma recompensa adequada. O que você precisa enxergar é que você deve persistir na sua construção de riquezas, porque ao longo dos anos, essa percepção do real valor do dinheiro vai se mostrar muito mais relevante. A sua jornada financeira é simples, ela resulta de uma definição de um plano e também de uma mera repetição desse plano ao longo dos anos. Apesar de simples, o que
dificulta muito essa jornada é a sua motivação, porque você sempre vai precisar renovar aquela motivação inicial, você sempre vai precisar manter essa motivação inicial acesa para você continuar seguindo em frente. O começo é realmente o ponto mais difícil, mas conforme os anos vão se passando, o processo vai se tornando menos difícil e você vai sendo muito mais recompensado. Sabe por quê? Porque você vai aumentando a sua percepção em relação ao real valor do seu dinheiro. Isso ficou claro? Até esse momento, você já havia percebido alguns desses erros na sua vida financeira? Você já havia se atentado que essas situações atrapalham o seu bom relacionamento com o seu dinheiro? Então, deixa um comentário aqui embaixo me dizendo. E esse foi então o terceiro erro que os investidores cometem, que é o de ter uma baixa percepção em relação aos valores que são gastos e aos valores que são investidos. E qual vem a ser o quarto erro? O quarto erro é você não ter objetivos financeiros claramente definidos. A grande maioria das pessoas trabalha e não consegue sair do lugar justamente por não saber o que elas querem para a vida delas. A maioria das pessoas querem uma casa maior, um carro novo, querem viajar todo ano, querem trocar de celular, querem dar presentes para os filhos, querem fazer tudo isso ao mesmo tempo, mas nunca dão um único passo nessa direção. Além disso, essas pessoas acabam não dando os passos na direção correta, justamente por não ter uma direção para seguir. A construção do seu patrimônio deve acontecer de acordo com aquilo que você quer para a sua vida. E por esse motivo, se torna extremamente importante a definição de tudo aquilo que você quer conquistar. Para cada objetivo de vida, você vai ter um prazo e um investimento para fazer, de modo que quanto mais exata, quanto mais claros forem os seus objetivos financeiros, com mais facilidade você vai alcançar cada um deles. Por outro lado, não tendo objetivos e prazos tão definidos, mais difícil se torna alcançar aquilo que você deseja. Não tendo essa clareza, maiores vão ser as chances de você abandonar a construção desses objetivos. Um outro motivo pelo qual você precisa ter objetivos financeiros muito bem definidos é porque a nossa vida não acontece em linha reta. Existem diversos fatos, diversos acontecimentos e situações que muitas vezes nos tiram do nosso trajeto normal. É justamente nesses momentos mais conturbados em que a sua motivação vai ser colocada à prova. São esses momentos difíceis que vão testar a qualidade e a robustez dos seus objetivos financeiros. Aquelas pessoas que não têm uma clara definição daquilo que buscam tendem a querer alterar ou até desistir de certos objetivos. Por outro lado, aquelas pessoas que fizeram adequadamente o dever de casa e definiram com exatidão seus objetivos financeiros, essas pessoas, em momentos conturbados, elas se ajustam à nova realidade, elas se adequam financeiramente para evitar qualquer atraso no atingimento dos seus objetivos e elas permanecem firmes até conquistar cada um deles. E quando você sabe exatamente onde você quer chegar, quando você tem uma robusta definição dos seus objetivos financeiros, você se torna muito mais comprometido e muito mais disciplinado consigo mesmo. Isso ficou claro? Dito tudo isso, ao evitar esses 4 erros, você elimina os obstáculos que vão atrapalhar a construção do seu projeto de riquezas. Sabendo sobre cada um desses erros, o seu trajeto como investidor iniciante vai se tornar muito mais fácil. Ao eliminar esses 4 erros, você consegue enxergar muito claramente para onde você está caminhando, você se sente muito mais realizado e permanece motivado a continuar na sua jornada. E como eu disse lá no início do vídeo, esses 4 erros não se parecem ser erros e muitas vezes você já até incorporou essas situações na sua vida. Mas a partir de agora, já sabendo que esses erros existem, você pode trabalhar cada um deles e evitar que eles venham atrapalhar o seu projeto de construção patrimonial. Tranquilo? Então, se for assim, eu vou chegando ao final de mais esse vídeo e eu espero que você tenha gostado e eu também espero que eu tenha sido claro nas minhas explicações. Mais uma vez, eu peço para você clicar no botão de gostei aqui embaixo do vídeo, peço para você se inscrever no meu canal do YouTube, peço para você ativar o sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo, peço também para você me seguir no Instagram, que é rafael.stuck, peço para você me seguir no Twitter, que é @rafaelstuck, e peço para você deixar um curtir na minha página do Facebook. Além de tudo isso, eu peço para você compartilhar esse vídeo com seus amigos e com os seus familiares. Então, se for assim, eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!